Bilionário casa com mendiga feia para se vingar. Todos zombaram dele. Até chegar a primeira noite. O que acontece na cama muda tudo de forma chocante. Você nunca imaginou um final tão impactante assim. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol nascente projetava sombras alongadas através das janelas do escritório na cobertura do edifício mais alto de São Paulo. Victor Mendes observava a cidade despertar de seu reino particular no 500º andar, enquanto ajustava a gravata italiana feita sob medida. Aos 45 anos, ele havia construído um império da moda que se estendia por toda a América Latina. E agora, finalmente, sentia que era hora de completar sua coleção particular de conquistas. Senhor Mendes, a senhorita Marina Loureiro acabou de chegar para a reunião, anunciou sua assistente através do interfone. Um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Marina era a escolha perfeita, modelo internacional, socialite respeitada e, em breve, sua noiva. O relacionamento deles havia sido cuidadosamente construído ao longo dos últimos 2 anos, como todos os outros aspectos de sua vida. Pode mandá-la entrar, Cecília, respondeu, ajustando os punhos da camisa. Marina entrou no escritório como se estivesse em uma passarela, seus saltos Louboutin ecoando contra o piso de mármore italiano. Seu vestido vermelho abraçava cada curva com precisão milimétrica, e seus cabelos negros cascateavam sobre os ombros em ondas perfeitamente desenhadas. Victor, querido. Ela se aproximou para um beijo suave, deixando no ar uma nuvem de perfume francês. Precisamos mesmo ter essa reunião agora? Pensei que poderíamos aproveitar o café da manhã juntos no L'Atelier. Victor gesticulou para que ela se sentasse. Marina, você sabe que não misturo negócios com prazer. Precisamos finalizar os detalhes do contrato da sua nova campanha para a coleção de inverno. Sempre tão formal. Ela fez um pequeno beicinho cruzando as pernas elegantemente. Mesmo com sua futura esposa? Especialmente com minha futura esposa. Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. É assim que construí tudo isso. Ele fez um gesto amplo, abrangendo a vista panorâmica da cidade. A reunião transcorreu como todas as outras em sua vida. Meticulosamente planejada, perfeitamente executada. Marina seria o rosto da nova coleção de inverno da Mendes Fashion Group, um contrato milionário que a colocaria definitivamente no topo do mundo da moda brasileira. O casamento estava marcado para dali a 3 semanas, um evento que prometia ser o acontecimento social do ano. Após a reunião, Victor dedicou o resto da manhã a videoconferências com executivos de suas filiais na Argentina, Chile e Colômbia. Seu império se expandia a cada dia, e ele controlava cada aspecto com precisão cirúrgica. Não havia espaço para erros em seu mundo. À tarde, durante uma sessão de fotos para a revista Vogue, onde seria capa junto com Marina, ele observava sua noiva com orgulho. Ela era perfeita em todos os aspectos mensuráveis. Origem tradicional, educação impecável, conexões sociais estratégicas. O casamento seria a cereja do bolo em sua vida meticulosamente planejada. Victor, preciso resolver alguns detalhes. Do vestido com a estilista. Marina comentou entre uma foto e outra. Nos vemos no jantar beneficente hoje à noite. Claro, meu bem. Mandarei o motorista te buscar às 8, respondeu checando seu Patek Philippe. O que Victor não sabia era que aquela noite mudaria completamente o rumo de sua vida perfeitamente organizada. O jantar beneficente da Fundação Mendes, que ele presidia, seria realizado no salão mais luxuoso do Copan, reunindo a nata da sociedade paulistana. Era seu território, seu domínio absoluto. Mas o destino tinha outros planos para aquela noite. Enquanto se preparava em seu apartamento de cobertura na Oscar Freire, Victor ensaiava mentalmente o discurso que faria. Seria naquela noite que anunciaria oficialmente seu noivado com Marina, selando publicamente a união que consolidaria ainda mais sua posição no topo da pirâmide social. O smoking Tom Ford caía com perfeição em seu corpo atlético, resultado de sessões diárias com seu personal trainer. Cada detalhe de sua aparência era estudado. O relógio de platina,
os sapatos italianos feitos à mão, o corte de cabelo preciso que disfarçava os primeiros fios grisalhos nas têmporas. "O carro está pronto, senhor", informou seu motorista pelo interfone. Victor deu uma última olhada no espelho, ajustando a lapela do smoking. Em algumas horas, sua vida perfeita estaria completa. Mal sabia ele que o universo tem um senso de humor peculiar quando se trata de planos perfeitamente traçados. O salão do Copan resplandecia sob o brilho de centenas de cristais Swarovski. A elite paulistana desfilava em seus trajes de gala, numa exibição ostensiva de poder e influência. Victor circulava entre os convidados com a desenvoltura de quem nasceu para aquele ambiente, embora sua origem fosse muito mais modesta do que muitos ali imaginavam. "Victor, meu caro", chamou Eduardo Almeida, dono da maior rede de shopping centers do país. "Então é hoje que você oficializa o noivado com a Marina? Já estava na hora de alguém laçar o solteiro mais cobiçado do país." Victor sorriu diplomaticamente, aceitando uma taça de champanhe francesa que um garçom oferecia. "Digamos que tenho alguns anúncios importantes para fazer esta noite." A orquestra tocava suavemente um jazz ambiente quando Marina finalmente chegou. Estava deslumbrante em um vestido valentino dourado que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Todos os olhares se voltaram para ela, exatamente como Victor havia planejado. "Desculpe o atraso, amor." Ela sussurrou, beijando-o no rosto. O trânsito estava impossível. Algo no tom de voz dela chamou a atenção de Victor. Anos de negociações o haviam tornado especialmente sensível a nuances na comunicação. Havia uma nota discordante ali, como uma corda desafinada, em uma sinfonia perfeita. "Não tem problema", respondeu, estudando-a discretamente. "Está tudo pronto para o anúncio?" Claro, claro", ela respondeu, parecendo ligeiramente distraída. "Vou apenas retocar a maquiagem. Volto em 1 minuto." Victor a observou se afastar em direção ao toalete, notando uma leve hesitação em seus passos geralmente seguros. Anos de observação do comportamento humano o haviam tornado um especialista em linguagem corporal. E algo definitivamente não estava normal. Decidiu dar uma volta pelo salão enquanto esperava. Cumprimentou alguns investidores importantes, discutiu brevemente sobre a expansão da empresa para o México com seu diretor internacional e estava prestes a voltar para procurar Marina quando ouviu algo que o fez parar. Na cobertura do "Rafael, sim, agora mesmo." A voz de Marina vinha de um corredor lateral parcialmente oculto por um enorme arranjo de flores. Victor congelou. Rafael Montenegro era um ator famoso, conhecido por seus papéis em novelas de sucesso e sua vida pessoal turbulenta. Mais importante, era um dos principais embaixadores da marca concorrente. Com passos silenciosos, aproximou-se o suficiente para ouvir melhor, mantendo-se oculto atrás do arranjo floral. "Não posso falar muito agora, Rafa. Sim, ele vai fazer o anúncio hoje. Não se preocupe. Está tudo sob controle. Também te amo." O mundo pareceu parar por um momento. Victor sentiu o gosto amargo da bile subir à garganta. Suas mãos, sempre tão firmes, tremiam levemente ao segurar a taça de champanhe. Marina voltou ao salão alguns minutos depois, seu sorriso perfeitamente ensaiado no lugar. Não percebeu nada diferente em Victor, que havia reassumido sua máscara de controlada serenidade. Anos de negociações difíceis o haviam ensinado a esconder suas emoções com maestria. "Está na hora do seu discurso, amor", ela disse, ajeitando sua gravata borboleta, com dedos que agora pareciam gelados ao toque. Victor subiu ao pequeno palco montado no centro do salão. Centenas de rostos da elite brasileira o encaravam com expectativa. O momento que todos aguardavam havia chegado. Mas o discurso que ele faria seria muito diferente do que havia planejado. "Boa noite a todos." Sua voz soou clara e forte através dos alto-falantes. "Como sabem, esta noite é muito especial, não apenas pelo trabalho incrível que nossa fundação realiza, mas também porque eu tinha um anúncio importante a fazer." Fez uma pausa estudada, seus olhos encontrando os de Marina na multidão. Ela sorria, completamente alheia ao que estava por vir. "Recentemente, tenho refletido muito sobre autenticidade.
sobre como, às vezes, aquilo que parece perfeito na superfície pode esconder as mais desagradáveis surpresas. Um murmúrio percorreu o salão. Marina começou a perder o sorriso. Esta noite eu ia anunciar meu noivado, continuou ele, sua voz ganhando um tom de desafio. Mas ao invés disso, vou fazer uma aposta que mudará a vida de alguém. O silêncio no salão era palpável. Victor mantinha-se impassível no palco, seus olhos agora fixos em Marina, que parecia ter perdido toda a cor sob a maquiagem impecável. Sempre ouvi dizer que o dinheiro e o poder podem transformar qualquer pessoa, continuou ele, sua voz carregada de uma mistura de ironia e desafio. Que a verdadeira elegância, a classe, a sofisticação são produtos que podem ser comprados e vendidos como qualquer outro. Bem, vou provar que isso é verdade, mas não da maneira que todos esperam. Os convidados se entreolhavam confusos. Marina deu um passo à frente, mas Victor ergueu a mão impedindo-a de falar. Faço aqui uma aposta pública. Em 30 dias posso transformar qualquer pessoa em um ícone da alta sociedade. Não alguém que já está próximo desse universo. Não alguém que já conhece as regras do jogo. Falo de alguém completamente alheio a este mundo. Um burburinho crescente tomou conta do salão. Na primeira fila, Rafael Montenegro, que havia chegado discretamente minutos antes, parecia tão desconfortável quanto Marina. E, para provar meu ponto, Victor continuou, sua voz aumentando de volume, vou me casar com essa pessoa ao final desses 30 dias. Um casamento real, legal, com todos os direitos e deveres que isso implica. Agora o murmúrio se transformou em exclamações abertas de espanto. Marina cambaleou levemente, sendo amparada por uma amiga. Victor, você está bêbado! Gritou alguém da multidão. Nunca estive mais sóbrio, ele respondeu com um sorriso frio. E para tornar as coisas mais interessantes, vou escolher essa pessoa amanhã mesmo. Alguém que ninguém aqui consideraria digno de estar neste ambiente. E quando eu terminar, essa pessoa não apenas pertencerá a este mundo, mas o dominará. Eduardo Almeida se adiantou subindo ao palco. Victor, meu amigo, vamos conversar sobre isso em particular. Você está claramente alterado. Alterado? Victor riu, um som sem humor. Não, Eduardo. Estou apenas começando a ver as coisas com clareza e sabe o que mais? Vou tornar tudo ainda mais interessante. Se eu falhar, se não conseguir transformar essa pessoa no prazo estabelecido, transferirei 51% das ações da Mendes Fashion Group para uma fundação beneficente. Tudo documentado, legal e irrevogável. O caos se instalou no salão. Acionistas presentes começaram a fazer ligações frenéticas, assessores corriam de um lado para outro e Marina havia desaparecido discretamente com Rafael. Victor desceu do palco com a mesma calma que subira, ignorando as pessoas que tentavam interceptá-lo. Atravessou o salão em direção à saída, parando apenas para pegar uma garrafa de champanhe no bar. Senhor Mendes! Sua assessora de imprensa corria atrás dele, o rosto vermelho de preocupação. Precisamos emitir uma nota imediatamente. Isso vai estar em todos os jornais amanhã. Ótimo, ele respondeu, entrando no elevador. Quero que todo mundo saiba. E Patrícia, cancele minha agenda de amanhã de manhã. Vou fazer um pequeno tour pela cidade. Já em seu carro, Vitor afrouxou a gravata borboleta e abriu a garrafa de champanhe, bebendo diretamente do gargalo. Seu motorista o observava pelo retrovisor, preocupado. Para casa, senhor? Não, João. Vamos dar uma volta. Quero ver a cidade. Real não essa bolha que criamos. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo, Victor observava a cidade com outros olhos. Em algum lugar, entre os milhões de habitantes, estava a pessoa que se tornaria o instrumento de sua vingança. Não seria uma escolha aleatória, não. Precisava ser alguém que causasse o máximo impacto. Alguém que fizesse Marina e toda aquela sociedade hipócrita se contorcer de desconforto. Seu celular não parava de tocar. Mensagens de texto, e-mails e notificações pipocavam incessantemente. Em algumas horas, sua aposta impulsiva seria manchete em todos os portais de notícias do país. Mas pela primeira vez em anos, Victor não se importava com o que diriam sobre ele. João, amanhã sairemos bem cedo.
Quero conhecer os lugares mais improváveis desta cidade. Os lugares que pessoas como eu normalmente evitam. O motorista assentiu em silêncio, enquanto Victor recostava-se no banco de couro, sua mente já traçando os contornos do que seria o maior espetáculo que a alta sociedade brasileira já vira. A manhã nasceu cinzenta em São Paulo, com uma garoa fina típica da cidade. Helena observava o movimento da Praça da Sé, enquanto organizava seus poucos pertences. Aos 25 anos, ela havia aprendido a viver com o mínimo, mas nunca perdeu a dignidade que sua avó lhe ensinara. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque improvisado, e suas roupas, embora simples e gastas, estavam limpas e bem cuidadas. Em uma pequena mochila, guardava seu bem mais precioso: um caderno onde escrevia suas observações sobre moda e design, sonhos que nunca teve a chance de realizar. "Bom dia, Helena", cumprimentou Dona Maria, uma vendedora de café da região. "Aceita um cafezinho hoje?" "Bom dia, Dona Maria." Helena sorriu, seus olhos verdes brilhando com gentileza. "Hoje não posso aceitar. Preciso chegar cedo à biblioteca." A biblioteca pública havia se tornado seu refúgio. Era lá que ela passava suas manhãs, estudando através de livros e computadores públicos, tentando manter vivo seu sonho de um dia trabalhar com moda. As pessoas que frequentavam o local já a conheciam, a moça quieta que devorava revistas de moda e livros de design. "Menina, você precisa se cuidar", insistiu Dona Maria. "Está cada dia mais magra." Helena apenas sorriu. Não gostava de aceitar caridade, mesmo quando seu estômago protestava. Havia algo em sua postura, mesmo em meio às adversidades, que transmitia uma dignidade natural. Foi neste momento que uma BMW negra parou próximo à praça, chamando a atenção de todos. Victor Mendes desceu do carro, seus sapatos italianos tocando o chão molhado. Estava com os mesmos trajes da noite anterior, embora agora a gravata estivesse frouxa e o smoking amassado. Seus olhos percorreram a praça, observando os vendedores ambulantes, os trabalhadores apressados, os moradores de rua. Então, seu olhar encontrou Helena. Ela estava sentada em um banco, organizando papéis em sua mochila. Havia algo em sua postura que destoava completamente do ambiente. Mesmo em suas roupas simples, mantinha uma elegância natural que chamou a atenção de Victor imediatamente. "João", chamou seu motorista, "espere no carro." Victor caminhou em direção a Helena, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Quanto mais se aproximava, mais certeza tinha. Havia encontrado a pessoa que procurava. "Bom dia", disse ele, parando em frente ao banco. Helena ergueu os olhos do caderno, surpresa com a abordagem. Seus olhares se encontraram, e por um momento, Victor sentiu-se desconcertado pela intensidade daquele olhar verde. "Bom dia", ela respondeu com uma voz firme, sem demonstrar intimidação diante de sua presença imponente. "Posso me sentar?", ele perguntou, indicando o espaço vazio no banco. Helena hesitou por um momento, estudando-o com cautela. "É um banco público", respondeu finalmente, voltando sua atenção para o caderno. Victor sentou-se, notando de relance os desenhos de roupas no caderno, antes que ela o fechasse discretamente. Eram surpreendentemente bons. "Você tem talento", comentou, indicando o caderno com um gesto. "O senhor não veio até aqui para elogiar meus desenhos", ela respondeu diretamente. "O que quer?" A franqueza dela o pegou de surpresa. Estava acostumado com pessoas que se desdobravam para agradá-lo, não com essa honestidade crua. "Tenho uma proposta para você", começou ele, sua voz assumindo o tom que usava em negociações importantes. "Uma proposta que pode mudar sua vida." "Não estou interessada", ela cortou, começando a guardar suas coisas. "Nem sabe o que vou propor." "Não preciso saber. Conheço bem homens como você", ela disse, levantando-se. "Ricos, poderosos, achando que podem comprar tudo e todos." Victor também se levantou, sentindo uma mistura de irritação e fascínio. "Você não tem ideia de quem eu sou, não é?" "Sei exatamente quem é Victor Mendes", ela respondeu, surpreendendo-o. "Vi sua foto nos jornais esta manhã. O bilionário que fez uma aposta ridícula em uma festa de rico." Ele riu, genuinamente divertido pela primeira vez em dias. "E o que achou da aposta?"
Achei ofensiva, ela respondeu, olhando-o nos olhos. Achar que pode transformar alguém como se fosse um projeto, um experimento. As pessoas não são brinquedos para seu entretenimento, Sr. Mendes. E se eu dissesse que você é exatamente a pessoa que estou procurando? Ele perguntou, bloqueando suavemente seu caminho quando ela tentou se afastar. Helena encarou Victor com uma mistura de indignação e curiosidade. A presença dele era intimidante, mas ela manteve a postura firme, sustentando seu olhar. Não estou à venda, Sr. Mendes, disse ela tentando contorná-lo. Não estou tentando comprá-la, ele respondeu, sua voz assumindo um tom mais suave. Estou oferecendo uma oportunidade, uma troca. O movimento da praça continuava ao redor deles, mas parecia haver uma bolha invisível isolando-os do resto, do mundo. Dona Maria observava a cena de sua barraca, preocupada com Helena. Que tipo de troca? Helena perguntou finalmente, sua curiosidade vencendo momentaneamente sua resistência. Victor sorriu percebendo a pequena brecha. Que tal conversarmos em um lugar mais apropriado? Há uma cafeteria aqui perto. Estou bem aqui mesmo, ela respondeu prontamente. Se quer conversar, será nos meus termos. Ele assentiu, respeitando sua posição. Era a primeira vez em anos que alguém o desafiava tão abertamente, e isso o intrigava cada vez mais. Muito bem. Vi seus desenhos, Helena. Você tem um talento natural para a moda. Por que está aqui desperdiçando esse dom? Os olhos dela brilharam, com uma mistura de emoção e ressentimento. Nem todos nascemos com um império à nossa disposição, Sr. Mendes. Algumas pessoas precisam lutar para sobreviver. E se eu pudesse mudar isso? Ele propôs, inclinando-se levemente. Se eu pudesse dar a você a chance de realizar seus sonhos na indústria da moda. Em troca do quê? De ser sua cobaia nessa aposta cruel? Ela rebateu, sua voz carregada de desprezo. Em troca de 1 mês, ele respondeu simplesmente. 30 dias como minha esposa. Um casamento real, legal. Ao final você receberá R$1 milhão e uma posição garantida em uma das principais grifes do país. Helena riu. Um som amargo. E o que mais? Devo fingir ser sua Cinderela particular? Deixar que me transforme em uma de suas bonecas? De luxo? Não, Victor respondeu, surpreendendo-a. Quero que seja exatamente quem você é, só que com recursos para mostrar ao mundo seu verdadeiro potencial. Um grupo de executivos passou por eles, lançando olhares curiosos. Helena ajustou a alça da mochila no ombro, um gesto nervoso que não passou despercebido por Victor. Por que eu? Perguntou ela finalmente. Há centenas de pessoas nesta praça. Por que me escolheu? Victor pensou por um momento antes de responder. Porque você tem algo que não pode ser comprado ou ensinado. Dignidade. Vi isso no momento em que a observei. É algo que vem de dentro. Algo que nem mesmo a adversidade conseguiu tirar de você. As palavras dele a atingiram de uma maneira que não esperava. Por um breve instante, sua máscara de dureza vacilou. E se eu aceitar? Quais são as regras? Simples, ele respondeu, sentindo que estava próximo de convencê-la. Você mora comigo durante esse período. Aprende o necessário sobre o mundo da moda e da alta sociedade. Participa dos eventos sociais como minha esposa. Ao final dos 30 dias, nos separamos amigavelmente e você segue sua vida com os recursos para recomeçar. E se eu falhar? Se não conseguir me adequar ao seu mundo perfeito, então eu perco metade da minha empresa. Ele deu de ombros, como se não fosse nada. Mas isso não vai acontecer, porque você não vai falhar. Helena olhou para seu caderno de desenhos, depois para a praça ao redor. Anos de sonhos sufocados pela realidade passaram por sua mente. Preciso pensar, disse finalmente. Victor tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Tem até o final do dia. Se aceitar, venha a este endereço às 8 da noite. Se não aparecer, entenderei sua resposta e nunca mais a procurarei. Ele se virou para sair, mas parou e olhou para ela uma última vez. Ah, e Helena, não é uma aposta cruel. É uma chance de mostrar que neste mundo de aparências, alguém como você vale mais do que todos eles juntos. Victor caminhou de volta ao carro, deixando Helena parada com o cartão na mão. Enquanto a BMW se afastava, ela olhou para o luxuoso endereço impresso no papel.
Em sua mente, uma batalha se travava entre o orgulho e a oportunidade que poderia mudar não apenas sua vida, mas a vida de outros que ela poderia ajudar no futuro. O sol já se punha quando Helena parou em frente ao imponente edifício na Avenida Paulista. Suas mãos apertavam a alça da mochila gasta, seu único pertence além do caderno de desenhos. Durante todo o dia, havia pensado nas possibilidades que aquela proposta absurda representava. O porteiro a observou com desconfiança quando ela se aproximou. "Posso ajudar?" "Tenho um encontro com o Sr. Victor Mendes", ela respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. "Seu nome?" "Helena Silva." O homem consultou uma lista e seus olhos se arregalaram levemente. "Ah, sim. O Sr. Mendes a aguarda na cobertura. Por favor, use o elevador executivo." O elevador espelhado refletia sua imagem enquanto subia os 40 andares. Helena observou suas roupas simples, o rosto sem maquiagem, os cabelos presos de qualquer jeito. Em poucas horas, sua vida poderia mudar completamente. A porta do elevador se abriu diretamente no apartamento de Victor. O espaço era imenso, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que começava a se iluminar. "Você veio." A voz de Victor soou atrás dela. Helena se virou. Ele havia trocado o smoking amassado por uma calça social e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, parecendo mais relaxado que pela manhã. "Ainda não disse que aceitei", ela respondeu, tentando manter o controle da situação. Victor sorriu, indicando o sofá de couro italiano. "Sente-se. Quer algo para beber? Água, por favor." Ele serviu água em um copo de cristal para ela e uísque para si mesmo, sentando-se na poltrona oposta. "Antes de tomar minha decisão", Helena começou, "preciso entender algumas coisas. Por que está fazendo isso realmente? E não me venha com essa história de provar um ponto para a sociedade." Victor a observou por um momento, girando o líquido âmbar em seu copo. "Quer a verdade? Estou cansado das mentiras, das máscaras, das pessoas que só estão interessadas no que podem obter de mim. Quero provar que alguém com integridade verdadeira pode se destacar nesse mundo de falsidades." "E sua noiva?" "Li sobre ela nos jornais." "Marina?" Ele riu sem humor. "Marina era parte dessa falsidade. Eu apenas demorei para perceber." Helena colocou o copo na mesa de centro, inclinando-se para a frente. "E o que o faz pensar que eu seria diferente? Que não estou aqui apenas pelo dinheiro?" "Se fosse pelo dinheiro, teria aceitado imediatamente", ele respondeu com simplicidade. "Além disso, vi como cuida desse caderno de desenhos. Alguém que preserva seus sonhos mesmo nas piores circunstâncias tem algo que o dinheiro não pode comprar." Um silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade lá embaixo. "Se eu aceitar", Helena falou finalmente, "tenho algumas condições." Victor ergueu uma sobrancelha, interessado. "E quais seriam?" "Primeiro, não vou fingir ser alguém que não sou. Não vou inventar um passado glamuroso ou negar minhas origens." "Concordo." "Segundo, quero usar essa oportunidade para realmente aprender sobre a indústria da moda. Não quero ser apenas um manequim em sua exposição social. Pode ter acesso a todos os recursos da empresa para isso." "Terceiro", ela respirou fundo, "quando tudo terminar, quero usar parte do dinheiro para criar um projeto social. Algo que ajude outras pessoas que estão na situação em que eu estava." Victor a estudou, com um novo interesse. "Sabe que isso tornaria tudo ainda mais interessante? A imprensa a adoraria." "Não estou interessada no que a imprensa vai adorar", ela rebateu. "Estou interessada em fazer algo que realmente importe." Ele se levantou, caminhando até a janela. A cidade brilhava como um mar de luzes abaixo deles. "Aceito suas condições, todas elas, mas também tenho uma exigência. Precisamos oficializar o casamento amanhã mesmo." "Por que tanta pressa?" "Porque a notícia da minha aposta já está em todos os lugares. Preciso mostrar que não eram apenas palavras vazias. Além disso", ele se virou para encará-la, "quanto antes começarmos, mais tempo você terá para se preparar adequadamente." Helena se levantou, caminhando até ficar ao lado dele na janela. Seu reflexo no vidro contrastava fortemente com o dele.
Ela tão simples, ele tão sofisticado. Era uma prévia do que estava por vir. Uma última pergunta, ela disse, virando-se para encará-lo. Por que acha que isso vai dar certo? Victor a encarou de volta. E pela primeira vez, ela viu algo além da máscara de segurança que ele sempre ostentava. Porque, diferente de todos naquele mundo, você não tem nada a perder e tudo a conquistar. E pessoas assim são capazes de fazer o impossível. Helena estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Mendes. Ele apertou sua mão, selando o pacto que mudaria suas vidas para sempre. Bem-vinda ao show, Sra. Mendes. A manhã seguinte chegou com uma intensidade avassaladora. Helena mal tinha se ajustado ao quarto de hóspedes luxuoso quando Cecília, a eficiente assistente de Victor, entrou com uma equipe de profissionais. Bom dia, Sra. Mendes, disse Cecília, consultando seu tablet. Temos muito trabalho pelas frente. O casamento civil está marcado para as 16 horas, mas antes precisamos fazer algumas adequações. Helena sentou-se na cama king size, ainda vestindo o pijama de seda que encontrara separado para ela. Adequações? Sim, respondeu uma mulher elegante que se apresentou como Sofia, consultora de imagem. Começaremos com um tratamento completo: cabelo, pele, maquiagem, postura. Em seguida, passaremos para as aulas intensivas de etiqueta e comportamento social. Tudo isso hoje? Helena perguntou, sentindo-se ligeiramente overwhelmed. O tempo é nosso maior inimigo, Cecília respondeu pragmaticamente. Victor quer apresentá-la oficialmente, na festa de lançamento da nova coleção, em 2 semanas. Helena se levantou, encarando seu reflexo no espelho imenso do quarto. Onde está? Victor? O Sr. Mendes está em uma reunião de emergência com o Conselho Administrativo, Cecília explicou. Aparentemente, alguns acionistas não ficaram muito felizes com a situação. Imagino que não, Helena murmurou, mas seu tom tinha uma ponta de desafio. As próximas horas foram um turbilhão de atividades. No salão de beleza particular instalado em uma das suítes do apartamento, Helena foi submetida a diversos tratamentos. Seu cabelo foi tratado e modelado, suas sobrancelhas redesenhadas, suas mãos e pés cuidadosamente manicurados. Mantenha a coluna reta, instruía Madame Dupont, a professora de etiqueta, enquanto Helena tentava equilibrar um livro na cabeça. Uma dama da sociedade nunca se curva. E como uma dama da sociedade come? Helena perguntou com uma ponta de ironia, observando a quantidade absurda de talheres dispostos à sua frente. De fora para dentro, sempre, respondeu Madame Dupont, ignorando o tom. E nunca jamais comente sobre o preço de qualquer coisa. No início da tarde, Victor retornou. Parou na porta da sala de etiqueta, observando Helena tentar executar uma reverência apropriada. Como está indo? Perguntou, um leve sorriso nos lábios. Helena se virou, quase derrubando o livro de sua cabeça. Sobrevivendo. Como foi sua reunião? Tensa, ele admitiu entrando na sala. Mas nada que eu não possa administrar. Madame Dupont poderia nos dar um momento? A professora se retirou discretamente, deixando-os a sós. Está arrependida? Victor perguntou, estudando as mudanças já visíveis em sua aparência. Deveria estar? Helena devolveu a pergunta, finalmente conseguindo equilibrar o livro perfeitamente. A imprensa descobriu. Estão todos lá embaixo tentando conseguir a primeira foto da noiva misteriosa. Helena caminhou até a janela, observando a multidão de fotógrafos na calçada. É assim que sua vida é sempre? Na maior parte do tempo, ele respondeu, parando ao lado dela. Mas você se acostuma. Não tenho certeza se quero me acostumar, ela murmurou. Victor a observou com curiosidade. Sabe o que mais me intriga em você? A maioria das pessoas ficaria deslumbrada com tudo isso. Mas você parece quase desconfortável com o luxo. Helena se virou para encará-lo. Talvez porque eu saiba que nada disso é real. É tudo um grande teatro, não é? A vida é um teatro, Helena. A diferença é que alguns de nós podem escolher qual papel querem interpretar. E qual papel você escolheu, Victor? A pergunta o pegou de surpresa.
Por um momento, sua máscara de autoconfiança vacilou. O papel que as circunstâncias exigiram, respondeu finalmente. Mas talvez seja a hora de reescrever o roteiro. O momento foi interrompido por Cecília, que entrou apressadamente na sala. Sr. Mendes, desculpe interromper, mas os advogados chegaram com os documentos do casamento, e a estilista trouxe algumas opções de vestidos para a senhora escolher. Helena suspirou, colocando o livro sobre uma mesa. Suponho que... Não posso me casar usando jeans, não é? Victor riu, um som genuíno que surpreendeu até ele mesmo. Não desta vez, mas quem sabe na renovação de votos. Ela o encarou, erguendo uma sobrancelha. Não force a barra, Sr. Mendes. Enquanto seguiam Cecília até o escritório onde os advogados aguardavam, Helena percebeu que, apesar de toda a loucura da situação, havia algo estranhamente confortável na dinâmica que estava se estabelecendo entre eles. Era como se, em meio a todo aquele teatro, eles fossem os únicos capazes de ver através das máscaras um do outro. O cartório estava cercado por fotógrafos e jornalistas quando a comitiva de Victor chegou. Helena, usando um elegante vestido, branco medida a última coleção da Mendes Fashion, sentiu seu coração acelerar ao ver a multidão. Respire fundo, Victor sussurrou, ajudando-a a sair do carro blindado. Mantenha a cabeça erguida e não responda a nenhuma pergunta. Os flashes explodiam de todos os lados, enquanto eles atravessavam o pequeno corredor formado pelos seguranças. Helena podia ouvir os gritos dos repórteres. Sr. Mendes, é verdade que ela era moradora de rua? Senhora, como se sente sendo parte desta aposta? Victor, Marina Loureiro já se pronunciou sobre o casamento. Dentro do cartório, o ambiente era mais controlado. Apenas alguns convidados selecionados estavam presentes: Cecília, os advogados e Eduardo Almeida, que Victor havia escolhido como testemunha. Ainda dá tempo de desistir, Helena murmurou para Victor enquanto aguardavam o juiz. Está com medo? Ele perguntou, ajustando a gravata italiana. Não, ela respondeu com sinceridade. Só me perguntando se você está, antes que ele pudesse responder. O juiz entrou na sala. Era um homem de meia-idade que claramente estava acostumado com casamentos de alto perfil. Mas mesmo ele não conseguia esconder completamente sua curiosidade sobre esta união peculiar. Antes de começarmos, o juiz disse, preciso perguntar se ambos estão aqui por livre e espontânea vontade. Sim, responderam em uníssono, e Helena percebeu uma nota de divertimento na voz de Victor. A cerimônia foi breve e formal. Quando chegou o momento de assinar os documentos, Helena hesitou por um segundo, a caneta pairando sobre o papel. Algum problema? Victor perguntou discretamente. Só pensando em como a vida dá voltas, ela respondeu, antes de assinar com letra firme. Ontem eu não tinha nada, hoje estou me casando com um dos homens mais poderosos do país. E amanhã, ele provocou. Amanhã veremos quem realmente vai surpreender quem nessa história. Após a cerimônia, enquanto posavam para as fotos oficiais, Helena notou algo diferente no comportamento de Victor. Ele estava mais próximo. Seus toques, embora calculados para as câmeras, tinham uma suavidade que ela não esperava. Agora, vem a parte difícil, ele disse enquanto voltavam para o carro. Mais difícil que casar com um estranho? Muito mais, ele sorriu. Jantar com o conselho administrativo da empresa. Eles exigiram conhecer a nova senhora Mendes. Helena sentiu seu estômago revirar. Hoje? Mas eu mal tive tempo de aprender. Qual garfo usar para a salada? Use seu instinto, Victor respondeu, surpreendendo-a. Essas pessoas estão esperando ver você falhar. Mostre a eles quem você realmente é. No caminho para o restaurante mais exclusivo da cidade, Helena folheava nervosamente as anotações que fizera durante as aulas de etiqueta. Pare com isso, Victor pediu gentilmente, tirando as notas de sua mão. Você não precisa decorar regras. Precisa mostrar sua autenticidade. Sua ex-noiva estará lá? Marina? Não. Mas garanto que amanhã ela verá todas as fotos. Helena ajustou o colar de pérolas que Cecília havia insistido que ela usasse. Por que tenho a impressão de que você está se divertindo com tudo? Isso? Porque estou, ele admitiu. Pela primeira vez em anos estou fazendo algo totalmente fora do script. É libertador.
O restaurante era um daqueles lugares onde o menu não tem preços e as reservas precisam ser feitas com meses de antecedência. A maioria dos membros do conselho já estava presente quando eles chegaram, todos ostentando sorrisos polidos que não alcançavam os olhos. "Victor, querido", uma senhora elegante se aproximou. "E esta deve ser sua nova esposa. Helena, permita-me apresentar Beatriz Almeida, esposa de Eduardo e presidente do comitê de ética da empresa." Helena percebeu o tom irônico na voz de Victor ao mencionar o comitê de ética. Havia histórias ali que ela ainda precisava descobrir. "É um prazer, senhora Almeida", Helena respondeu com uma elegância natural que surpreendeu até Victor. "Seu trabalho no comitê deve ser fascinante, especialmente considerando os desafios éticos da indústria da moda atualmente." Um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo. Victor escondeu um sorriso behind sua taça de vinho. Sua nova esposa acabara de demonstrar que não seria apenas um rostinho bonito nessa história. A noite prometia ser muito mais interessante do que qualquer um deles imaginava. O jantar começou com uma tensão palpável no ar. Helena estava sentada entre Victor e Eduardo Almeida, cercada por 10 dos executivos mais poderosos do país. O sommelier servia um vinho tinto premiado, enquanto os olhares curiosos e julgadores não deixavam a nova senhora Mendes por um segundo. "Então, querida", começou Beatriz Almeida, seu tom falsamente doce, "conte-nos sobre seu background em moda. Deve ser fascinante." Helena tomou um pequeno gole de vinho antes de responder, lembrando-se dos conselhos de Madame Dupont sobre como ganhar tempo em situações desconfortáveis. "Na verdade, senhora Almeida, meu background é bem diferente do usual", Helena respondeu, com calma. "Aprendi sobre moda observando vitrines e desenhando em cadernos gastos. Minha universidade foi a rua, onde aprendi que estilo não tem nada a ver com etiquetas de preço." Victor, que estava levando a taça aos lábios, parou no meio do movimento. Não esperava tanta honestidade. "Que peculiar", comentou Ricardo Vasconcelos, diretor financeiro. "E sua família? Como eles lidam com essa situação inusitada?" Um breve lampejo de dor cruzou os olhos de Helena tão rápido que apenas Victor percebeu. "Minha família é um assunto complexo, Sr. Vasconcelos", ela respondeu. "Mas acredito que o senhor, sendo diretor financeiro, deve estar mais interessado nos números da empresa do que na minha árvore genealógica." Eduardo Almeida riu abertamente. "Ela tem razão, Ricardo. E falando em números, Victor, os acionistas estão preocupados com o impacto dessa situação nas ações da empresa." "As ações subiram 3% hoje", Victor respondeu tranquilamente. "Aparentemente, o mercado aprecia uma boa história de transformação." "Transformação?", questionou Helena, surpreendendo a todos por interferir em um assunto corporativo. "Perdoe-me, mas acho que há um equívoco aqui. Não sou eu quem está sendo transformada. É a percepção de vocês sobre o que define valor em uma pessoa." Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Victor escondeu um sorriso orgulhoso atrás do guardanapo. "Interessante sua colocação", disse uma senhora mais velha que ainda não havia se manifestado. Era Margaret Torres, a conselheira mais antiga da empresa. "Sabe, querida, você me lembra alguém que conheci há muitos anos, uma jovem que também desafiava as convenções sociais." Helena sentiu algo familiar no olhar da senhora. "E o que aconteceu com ela?" "Ela desapareceu", Margaret respondeu, estudando Helena atentamente. "Deixou para trás uma fortuna e um sobrenome importante. Alguns dizem que foi por amor, outros por princípios. O curioso é que ela tinha os mesmos olhos verdes que você." Victor percebeu Helena ficar tensa ao seu lado. Havia algo naquela história que a afetava profundamente. "Às vezes", Helena respondeu com uma voz controlada, "precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos." "Filosofia de rua?", provocou Beatriz. "Não, senhora Almeida, experiência de vida. Algo que não se aprende em boardrooms ou jantares de gala." O chefe começou a servir o prato principal, proporcionando uma breve pausa na tensão. Victor aproveitou o momento para observar sua nova esposa. Havia muito mais nela do que aparentava à primeira vista. "Helena", chamou Margaret, "você por acaso conheceu uma senhora chamada Aurora Silva?"
A mão de Helena tremeu levemente ao cortar o filé. Por que a pergunta? Porque Aurora era minha melhor amiga, Margarete respondeu. E sua neta desapareceu. Há 5 anos, logo após sua partida. Uma jovem brilhante, estudiosa de moda que preferiu abandonar tudo a se submeter a um casamento arranjado. Vitor virou-se lentamente para Helena, que mantinha os olhos fixos no prato. A vida é feita de escolhas, senhora Torres, Helena finalmente respondeu. E algumas vezes, o preço da liberdade é abandonar tudo o que conhecemos. Mesmo que isso signifique partir o coração de uma avó que só queria o seu bem? O garfo de Helena tilintou contra o prato. A máscara de serenidade começava a rachar. Como está o projeto de expansão para o México? Victor interveio, tentando mudar o assunto. Mas o dano já estava feito. O passado que Helena tanto se esforçava para manter enterrado começava a emergir. E com ele, segredos que poderiam mudar completamente o rumo daquela história. A volta para casa foi envolta em um silêncio denso. Victor observava Helena através do reflexo da janela do carro, notando como ela mantinha as mãos firmemente entrelaçadas sobre o colo, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Quando chegaram ao apartamento, ela caminhou direto para a varanda, ignorando os saltos caros que machucavam seus pés. A cidade brilhava sob a noite, indiferente aos dramas que se desenrolavam em suas alturas. Vai me contar a história completa? Victor perguntou, aproximando-se com 2 taças de uísque. Helena aceitou a bebida, mas continuou olhando para a cidade. Por que deveria? Isso não fazia parte do nosso acordo. Não fazia, ele concordou, apoiando-se no parapeito ao lado dela. Mas também não fazia parte do acordo você me defender na frente do conselho hoje. Isso a fez virar-se para ele, surpresa. Do que está falando? Você acha que não percebi? Cada vez que alguém tentava me encurralar sobre essa situação, você redirecionava a conversa. Foi impressionante. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Anos vivendo nas ruas me ensinaram a ler pessoas. E aquele conselho, eles não estão preocupados com a empresa. Estão preocupados em perder o controle sobre você. Victor a observou com um novo interesse. E o que mais você leu naquela mesa? Beatriz Almeida está tendo um caso com Ricardo Vasconcelos. Eduardo sabe, mas finge que não para manter as aparências. E Margarete Torres? Ela hesitou, tomando um gole da bebida. Ela não estava blefando sobre conhecer minha avó. Então é verdade? Você é a neta desaparecida de Aurora Silva? Helena fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Aurora Silva era mais que minha avó. Ela era minha única família. Depois que perdi meus pais em um acidente. Me criou, me educou, me ensinou tudo sobre moda e elegância. Ela era perfeita. Mas, Victor incentivou gentilmente, mas ela também era controladora. Quando fiz 20 anos, ela decidiu que era hora de me casar com o filho de um dos maiores empresários do ramo têxtil. Um arranjo perfeito para expandir os negócios da família. E você fugiu. Não imediatamente, Helena continuou, sua voz carregada de emoção contida. Primeiro tentei conversar, explicar que queria construir minha própria história. Mas para ela, era inadmissível que eu desperdiçasse uma oportunidade dessas por causa de sonhos tolos de independência. Vitor colocou sua taça na mureta, virando-se completamente para ela. O que aconteceu então? Numa noite, depois de mais uma discussão, peguei minha mochila, meus cadernos de desenho e saí. Deixei tudo para trás. O dinheiro, o nome, os privilégios. Escolhi minha liberdade. Mesmo que isso significasse viver nas ruas? A rua é dura, Victor, mas tem suas próprias regras. Regras claras, honestas. Não há máscaras, não há jogos de poder. É você por você mesmo. Victor pegou a taça vazia da mão dela, colocando-a junto com a sua. E agora? Não é irônico que você tenha fugido de um casamento arranjado para acabar em outro? Helena riu, um som surpreendentemente leve. A diferença é que desta vez foi minha escolha. E você, bem, você é bem menos assustador que o pretendente que minha avó escolheu. Menos assustador? Devo me sentir ofendido? Não, ela respondeu, seu olhar encontrando o dele. Deve se sentir elogiado.
Por trás de toda essa fachada de empresário implacável, há algo genuíno. Victor sentiu algo mudar no ar entre eles. Era como se uma barreira invisível tivesse começado a se dissolver. Helena, ele começou, sua voz mais suave que o normal. Por que realmente aceitou minha proposta? Ela o estudou por um momento antes de responder. Porque quando você me abordou naquela praça, vi nos seus olhos o mesmo tipo de prisão que eu conhecia tão bem. A prisão das expectativas, das aparências, dos papéis que somos forçados a representar. E você achou que poderia me ajudar a escapar? Não, ela sorriu. Achei que poderíamos ajudar um ao outro. Um vento suave soprou pela varanda, trazendo o perfume suave que ela usava. Victor percebeu que estava perigosamente próximo de quebrar uma de suas próprias regras. Nunca se envolver emocionalmente em um negócio. É melhor entrarmos, ele disse, dando um passo para trás. Amanhã será um longo dia. Helena assentiu, mas antes de se virar, tocou levemente seu braço. Victor, obrigada por não me pressionar sobre meu passado no jantar. Obrigado por me defender sem que eu pedisse, ele respondeu. Enquanto caminhavam de volta para dentro do apartamento, ambos sabiam que algo havia mudado. O jogo que começaram a jogar estava se transformando em algo muito mais complexo e perigoso que uma simples aposta social. A semana que se seguiu foi um turbilhão de atividades. Helena mergulhou de cabeça nos preparativos para o lançamento da nova coleção, surpreendendo a todos com seu conhecimento natural sobre moda e sua capacidade de aprendizado rápido. No entanto, a sombra das revelações do jantar pairava sobre ela. Numa manhã particularmente agitada, enquanto Helena revisava alguns croquis no ateliê que Victor havia preparado para ela no apartamento, Cecília entrou apressadamente. Senhora Mendes, chamou ela, ainda se adaptando ao novo título. Tem uma pessoa insistindo em vê-la na recepção. Diz ser sua avó. Helena congelou, o lápis suspenso sobre o papel. Aurora está aqui? Quer que eu a mande embora? Cecília perguntou, demonstrando sua habitual eficiência em resolver situações delicadas. Não, Helena respondeu após um momento de hesitação. Leve-a para a sala de estar e, por favor, avise Victor. Minutos depois, Helena entrou na sala onde Aurora Silva aguardava. Mesmo aos 75 anos, sua avó mantinha a postura elegante e o olhar penetrante que Helena lembrava tão bem. Usava um conjunto Chanel clássico e pérolas verdadeiras no pescoço. Ah, então é verdade, Aurora disse, seus olhos verdes tão parecidos com os da neta, estudando cada detalhe de Helena. Minha neta está viva e casada com Victor Mendes. Olá, vovó. Helena respondeu suavemente, mantendo-se à distância. Como me encontrou? Por favor, querida. Depois daquele jantar com Margarete, não foi difícil juntar as peças. Você pode ter mudado por fora, mas seus olhos são os mesmos olhos de sua mãe. A menção de sua mãe fez Helena estremecer levemente. Por que está aqui? Para impedir que você cometa outro erro terrível, Aurora respondeu, sua voz assumindo aquele tom autoritário que Helena conhecia tão bem. Esse casamento é uma farsa, uma aposta ridícula. Você merece mais do que ser parte de um espetáculo social. Como o casamento que você tinha planejado para mim, Helena rebateu, anos de mágoa transparecendo em sua voz. Aquilo era diferente. Eu estava pensando no seu futuro, na sua segurança. Não, vovó. Você estava pensando nos seus planos, nos seus sonhos, nunca nos meus. Victor escolheu esse momento para entrar na sala. Vestia um terno impecável e sua presença imediatamente alterou a dinâmica do ambiente. Senhora Silva, ele cumprimentou educadamente. É um prazer finalmente conhecer a avó de Helena. Aurora o estudou com olhos críticos. Senhor Mendes, espero que entenda que não posso permitir que use minha neta como parte de um jogo social. Permitir? Helena interferiu, sua voz firme. Vovó, não sou mais aquela menina que você podia controlar. Sou uma mulher que faz suas próprias escolhas. Escolhas? Aurora riu amargamente. Como a escolha de viver nas ruas, de desperdiçar seu potencial, de envergonhar o nome da família? Senhora Silva, Victor interviu, sua voz calma, mas autoritária. Sugiro que modere suas palavras.
Helena é minha esposa agora e não permitirei que seja desrespeitada em nossa casa. Aurora se levantou, ajeitando sua bolsa Hermès. Muito bem. Vejo que cheguei tarde demais. Mas antes de ir, preciso alertá-los. A imprensa está investigando o passado de Helena. Logo todos saberão que a noiva misteriosa é, na verdade, a herdeira desaparecida da família Silva. E daí? Helena desafiou. Não tenho vergonha do meu passado, nem do nome que carrego, nem das escolhas que fiz. Mas a Mendes Fashion tem ações na bolsa, querida. O que acha que vai acontecer quando descobrirem que a nova senhora Mendes é uma herdeira que abandonou a própria família, que preferiu viver nas ruas a cumprir suas responsabilidades? Victor deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Helena. Na verdade, senhora Silva, acho que isso só vai tornar nossa história ainda mais interessante. Uma herdeira que escolheu sua liberdade acima do dinheiro, que teve coragem de recomeçar do zero. O público vai adorar. Aurora olhou de um para o outro, percebendo algo que nem mesmo Helena e Victor haviam notado ainda. A forma como se protegiam mutuamente, como se completavam. Você mudou, Aurora disse para Helena, sua voz suavizando um pouco. Está mais forte. A rua ensina muitas coisas, vovó, inclusive o valor da autenticidade. Aurora caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ainda há muito da história da nossa família que você não conhece, Helena. Segredos que precisam ser revelados. Quando estiver pronta para ouvir, sabe onde me encontrar. Após sua partida, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Victor observou Helena, que permanecia imóvel, olhando para o lugar onde sua avó estivera. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Não sei, ela respondeu, com honestidade. Mas sei que não posso deixar o passado ditar meu futuro. Não de novo. Victor se aproximou, hesitante. Helena, se quiser desistir... Não. Ela o interrompeu, virando-se para encará-lo. Não vou desistir, mas precisamos estar preparados. Minha avó nunca faz ameaças vazias. Enfrentaremos o que vier, ele assegurou. Juntos. A palavra juntos pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. O que começara como uma aposta estava se transformando em algo muito mais profundo e complexo do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A véspera do lançamento da nova coleção havia chegado e o apartamento fervilhava com os preparativos finais. Helena estava em seu ateliê, fazendo os últimos ajustes em alguns modelos quando Victor entrou, carregando 2 xícaras de café. Achei que precisasse disso, ele disse, colocando uma das xícaras ao lado dela. Você não saiu daqui desde o café da manhã. Helena sorriu, pegando a xícara e inspirando o aroma familiar. Como sabia que é exatamente assim que gosto do meu café? Venho observando, ele respondeu simplesmente, sentando-se em uma poltrona próxima. Você tem muitos hábitos interessantes, como morder o lábio quando está concentrada ou tamborilar os dedos quando está nervosa. Está me analisando, Sr. Mendes? Ela provocou, mas havia um leve rubor em suas bochechas. Profissionalmente, é claro, ele respondeu, mas seu sorriso traía algo mais. Helena se levantou, caminhando até um dos manequins onde um vestido deslumbrante estava sendo finalizado. Era sua primeira contribuição real para a coleção. Um design que mesclava a elegância clássica com elementos contemporâneos. O que acha? Ela perguntou, ajustando uma das pregas. Victor se aproximou, observando os detalhes do vestido. É diferente de tudo que já fizemos. Tem sua personalidade em cada detalhe. Isso é bom ou ruim? É extraordinário, ele respondeu com sinceridade. Assim como você. O comentário pairou no ar entre eles, carregado de significados não ditos. Helena se virou, encontrando Victor muito mais próximo do que esperava. Victor, ela começou, mas foi interrompida por Cecília, que entrou apressadamente no ateliê. Desculpem interromper, mas temos um problema. A assistente anunciou, seu tablet em mãos. A revista Estilo acaba de publicar uma matéria sobre o passado de Helena. Eles descobriram tudo. Victor pegou o tablet, lendo rapidamente a manchete. A verdadeira história da nova senhora Mendes.
de herdeira a moradora de rua. Deixe-me ver, Helena pediu, pegando o dispositivo. Enquanto lia, sua expressão mudava entre surpresa e indignação. Como conseguiram essas fotos antigas e essa informação sobre o testamento da minha avó? Sua avó, Vitor concluiu. Ela deve ter vazado a história. Não, Helena balançou a cabeça. Conheço minha avó. Ela nunca se exporia dessa forma. Isso é outra pessoa, de alguém que quer nos desestabilizar às vésperas do lançamento. Marina, Victor murmurou. Ela sempre teve conexões fortes com a imprensa de moda. Helena devolveu o tablet para Cecília. O que fazemos agora? Agora, Vitor respondeu, um brilho determinado nos olhos. Vamos mudar o jogo. Cecília, convoque uma coletiva de imprensa para amanhã, 2 horas antes do desfile. Victor, tem certeza? Helena perguntou, preocupada. Absoluta. Está na hora de mostrarmos a todos que não há nada do que nos envergonharmos. Sua história não é um escândalo, é uma prova de caráter. Helena o observou por um momento, percebendo como ele havia mudado desde que se conheceram. O homem frio e calculista estava dando lugar a alguém mais humano, mais verdadeiro. Sabe o que é mais irônico nisso tudo? Ela perguntou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O quê? Você queria provar que podia transformar alguém da rua em uma dama da sociedade, mas no final foi você quem mais se transformou. Victor se aproximou, tocando suavemente seu rosto. Talvez essa tenha sido sua vingança particular. Fazer o poderoso Victor Mendes perceber que estava vivendo uma vida de aparências. O momento foi interrompido por Cecília, pigarreando discretamente. A coletiva está confirmada para amanhã. Marina Loureiro acaba de confirmar presença no desfile. Ótimo, Helena respondeu, surpreendendo tanto Victor quanto Cecília. Será a oportunidade perfeita para mostrar que algumas pessoas nascem na alta sociedade, mas outras conquistam seu lugar por mérito próprio. Quando ficaram sozinhos novamente, Victor notou algo diferente no olhar de Helena. No que está pensando? Em como a vida é engraçada, ela respondeu, voltando sua atenção para o vestido. Passei anos fugindo do mundo dos privilégios e das aparências e agora estou aqui prestes a enfrentar tudo isso de frente. A diferença é que desta vez você não está sozinha, Victor disse, sua voz mais suave que o normal. Helena o olhou, sentindo seu coração acelerar. Não estou. E isso é o que mais me assusta. Por quê? Porque ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque está ficando cada vez mais difícil lembrar que isso é apenas um acordo temporário. A confissão pairou entre eles como uma bolha delicada, prestes a estourar. Victor deu um passo em sua direção, mas antes que pudesse responder, seu celular tocou insistentemente. O salão de conferências do hotel mais luxuoso de São Paulo estava lotado de jornalistas. Flashes disparavam incessantemente quando Victor e Helena entraram, ela usando um dos vestidos que havia desenhado, uma peça em tons de azul profundo que a fazia parecer ainda mais elegante. Pronta? Victor sussurrou, sua mão repousando levemente nas costas dela. Nasci pronta, ela respondeu com um sorriso confiante, embora seu coração batesse acelerado. Eles se posicionaram atrás da mesa principal e Helena imediatamente notou Marina Loureiro, sentada na primeira fila ao lado de Rafael Montenegro. O casal ostentava sorrisos presunçosos, claramente esperando um espetáculo de humilhação. Bom dia a todos, Victor começou, sua voz firme e clara. Convocamos esta coletiva para esclarecer alguns pontos sobre a matéria publicada hoje a respeito da minha esposa, Helena Mendes. Os jornalistas se inclinaram em suas cadeiras, ávidos por mais revelações escandalosas. Senhor Mendes, uma repórter se adiantou. É verdade que sua esposa é a herdeira desaparecida da família Silva? A mesma que abandonou uma fortuna há 5 anos? Sim, é verdade, Helena respondeu antes que Victor pudesse intervir. E já que estamos falando sobre isso, permitam-me contar minha versão da história. Um silêncio expectante tomou conta do salão. Até Marina pareceu surpresa com a postura confiante de Helena. Nasci em uma família privilegiada, é verdade. Tive a melhor educação, as melhores oportunidades.
mas também tinha um preço a pagar: minha liberdade. Quando me recusei a um casamento arranjado, escolhi seguir meu próprio caminho. E sim, esse caminho me levou às ruas. E não se arrependeu? E outro jornalista questionou. De ter escolhido minha liberdade? Nunca. Foi nas ruas que aprendi o verdadeiro valor das coisas. Foi lá que desenvolvi minha visão única sobre moda e estilo. Uma visão que vocês verão hoje no desfile. Victor observava Helena com admiração crescente. Ela havia transformado uma tentativa de escândalo em uma história de superação. Senhora Mendes, uma voz familiar se pronunciou. Era Marina Loureiro. Como podemos acreditar que seu casamento com Victor não é apenas outra forma de voltar ao mundo dos privilégios que você supostamente rejeitou? Um murmúrio percorreu a plateia. Helena sentiu Victor tensionar ao seu lado, mas manteve a calma. Interessante sua pergunta, Marina. Helena respondeu, um sorriso sereno nos lábios. Sabe qual é a diferença entre nós duas? Você vê privilégios como um direito. Eu os vejo como uma responsabilidade. Cada centavo que ganhar com meu trabalho na Mendes Fashion será investido em projetos sociais para ajudar pessoas que estão na situação em que eu estive. A resposta pegou todos de surpresa, inclusive Victor. Ele não sabia desses planos. E quanto ao seu casamento? Insistiu outro repórter. É verdade que tem prazo de validade? Helena olhou para Victor antes de responder, encontrando em seus olhos algo que não esperava ver: vulnerabilidade. Quando este casamento começou, era um acordo, ela admitiu, sua voz suavizando. Victor queria provar que podia transformar alguém da rua em uma dama da sociedade. Eu queria uma chance de realizar meus sonhos, mas algo aconteceu no caminho. Ela fez uma pausa, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Descobrimos que às vezes as transformações mais profundas acontecem quando não estamos procurando por elas. Victor me ensinou sobre o mundo corporativo, sobre negócios, sobre poder. Mas eu o ensinei sobre autenticidade, sobre a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Victor pegou sua mão sobre a mesa, um gesto espontâneo que não passou despercebido pelos fotógrafos presentes. O desfile de hoje, ele tomou a palavra, sua voz carregada de emoção contida. Não é apenas o lançamento de uma nova coleção. É a prova de que quando damos uma chance real às pessoas, quando olhamos além das aparências, encontramos tesouros inesperados. Marina se levantou abruptamente, puxando Rafael consigo para fora do salão. Seu plano de humilhação pública havia se transformado em um momento de triunfo para o casal. Última pergunta, anunciou Cecília. Helena, chamou uma jornalista mais velha. Se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo? Abandonaria tudo de novo? Helena olhou para Victor, depois para a plateia. Cada passo que dei me trouxe até aqui. Cada escolha, cada dificuldade, cada momento de dúvida. E se isso significa estar exatamente onde estou agora, sim, faria tudo de novo. A coletiva terminou em meio a aplausos espontâneos. Enquanto deixavam o salão, Victor segurou Helena pelo braço, guiando-a para um corredor lateral. Por que não me contou sobre os projetos sociais? Ele perguntou. Porque precisava ter certeza de que era algo meu, não apenas parte do show. Ela respondeu honestamente. Victor a observou por um longo momento. Você é incrível, sabia? Você também não é tão ruim assim. Ela sorriu, ajeitando sua gravata. Agora vamos. Temos um desfile para revolucionar. Os bastidores do desfile eram um caos organizado. Modelos corriam de um lado para outro, maquiadores davam os últimos retoques e estilistas faziam ajustes de última hora. No centro de tudo, Helena supervisionava cada detalhe de sua primeira coleção. O vestido principal já está pronto? Ela perguntou a uma das assistentes, verificando a ordem dos looks pela 10ª vez. Sim, senhora Mendes. Está exatamente como você desenhou. Helena sorriu ao ouvir o título. Depois da coletiva de imprensa, algo havia mudado. Não era mais um nome emprestado. Ela havia conquistado o direito de usá-lo. Helena, a voz de Victor a chamou. Ele estava parado na entrada da área restrita, impecável em seu smoking. Não deveria estar recebendo os convidados? Ela perguntou.
aproximando-se. Deveria, mas precisava te ver antes. Ele parecia nervoso, algo raro em Victor Mendes. Tenho algo para você. Ele estendeu uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um delicado colar de safiras. Victor. Era da minha mãe, ele explicou retirando a joia da caixa. Ela sempre dizia que deveria ser usado por alguém que entendesse o verdadeiro valor das coisas. Helena virou-se, permitindo que ele colocasse o colar em seu pescoço. Seus dedos roçaram suavemente sua pele, causando um arrepio. Nosso acordo termina hoje, ela lembrou suavemente. Eu sei, ele respondeu, sua voz mais rouca que o normal. Mas e se... Um burburinho súbito o interrompeu. Aurora Silva havia chegado aos bastidores, causando comoção entre os presentes. Vovó, Helena se surpreendeu. Como entrou aqui? Acredite ou não, ainda tenho alguma influência neste meio, a senhora respondeu com um meio sorriso. Vim trazer algo que te pertence. Ela estendeu uma pasta antiga. Dentro, Helena encontrou seus primeiros desenhos de moda, feitos quando ainda era adolescente. Você guardou... Helena sussurrou emocionada. Guardei tudo, Aurora confirmou. Inclusive, a esperança de que um dia você entenderia que não precisava escolher entre sua liberdade e sua herança. Precisava apenas encontrar sua própria maneira de usar ambas. Victor observava a cena com um nó na garganta. Era como se todas as peças finalmente se encaixassem. Senhora Silva, ele se manifestou, sua neta revolucionou não apenas minha empresa, mas toda a minha vida. Percebi isso, Aurora respondeu com um sorriso conhecedor. Sabe, quando li sobre sua aposta nos jornais, pensei que fosse apenas mais um ricaço arrogante brincando com a vida dos outros. Mas agora vejo que estava enganada. Você é exatamente o que minha neta precisava para encontrar seu caminho de volta. Não para o passado, mas para seu verdadeiro destino. 5 minutos para o início, anunciou o diretor do desfile. Preciso ir, Helena disse, abraçando a avó rapidamente. Obrigada por vir. Antes que ela pudesse se afastar, Victor segurou sua mão. Helena, espere. Preciso dizer algo antes que seja tarde demais. Victor, o desfile pode esperar 1 minuto. Nos últimos 30 dias, vivi mais intensamente do que em todos os anos anteriores. Você entrou na minha vida como parte de uma aposta tola, mas se tornou a pessoa mais importante nela. Helena sentiu seu coração acelerar. O que está dizendo? Estou dizendo que não quero que nosso acordo termine. Não quero que você saia da minha vida quando as luzes se apagarem hoje. Quero construir algo real com você. Não por causa de uma aposta ou das aparências, mas porque... Por quê? Porque eu te amo, ele completou simplesmente. E pela primeira vez na minha vida, não estou calculando riscos ou pensando em consequências. Só sei que não posso perder você. Lágrimas brilhavam nos olhos de Helena. Sabe que não vai ser fácil, não é? Ainda sou aquela mulher teimosa que não aceita imposições. E eu ainda sou aquele empresário controlador. Ele sorriu. Mas acho que é exatamente por isso que funciona. Você me desafia a ser melhor e você me dá segurança para ser quem eu realmente sou. Ela completou. Aurora pigarreou discretamente. Odeio interromper este momento, mas acho que vocês têm um desfile para começar. Helena olhou para Victor, depois para sua avó e finalmente para a passarela que aguardava além das cortinas. Sim, temos um show para fazer, ela sorriu. E desta vez não é uma performance, é nossa história real. As luzes começaram a baixar, indicando o início do desfile. Victor se inclinou, beijando-a suavemente. Vai lá e mostre a todos quem... É Helena Mendes, ele sussurrou. Helena Silva Mendes, ela corrigiu com um sorriso. Porque agora sei que posso ser ambas. A mulher que enfrentou o mundo por sua liberdade e a mulher que encontrou seu lugar nele. Quando as cortinas se abriram e a primeira modelo entrou na passarela, não era apenas uma nova coleção que estava sendo apresentada. Era a celebração de uma transformação. Não aquela que Victor havia apostado fazer, mas a que aconteceu, naturalmente quando 2 corações encontraram sua verdade um no outro. O império da moda de Victor Mendes havia encontrado sua nova rainha. Não uma rainha coroada por dinheiro ou status,
mas por sua autenticidade e coragem. E enquanto as últimas notas da música ecoavam pelo salão e os aplausos explodiam na plateia, Helena e Victor sabiam que sua história estava apenas começando.